programa de hoje vai falar sobre um assunto que é muito importante. Eu venho comentando há um bom tempo, sobre o que os deputados federais e os senadores estão fazendo para mudar aqui o Código Penal nesse país chamado Brasil. Você é testemunha. Aí eu perguntei, aí deputados, e aí senadores, vamos se mexer? O que tem de novidade? 5 de abril teve a situação aqui em Blumenau, naquela creche. Enfim, todo mundo apareceu na hora, um bom tempo, um mês e meio depois ainda, né? Mas depois disso, meus caros, o que foi feito? Os bastidores apontam alguma coisa? Tem mudança no Código Penal? Porque eu quero dizer para você, me aumenta o retorno, por favor. O que eu quero dizer para você é o seguinte, deixa eu falar para você aqui. Porque monstros como este, que cometeu esta barbárie naquela creche, na Rua dos Caçadores, em Blumenau, bom, este não ficará eternamente na cadeia. Ele vai ser julgado nas leis atuais do Código Penal e daqui a pouco tem saidinha temporária. Pós-julgamento, pena decretada, quantos anos de cadeia? Bom, vamos lá, vai dar um monte. Mas como neste país tem uma limitação em que aquele que erra e tem que pagar a sua dívida com a justiça, com a sociedade, ele vai ficar um tempo, até tanto, que não será muito, vai cumprir um terço da pena, mas antes disso, se ele andar corretamente, ter um bom comportamento no sistema prisional, no sistema carcerário, o que vai acontecer? Ele vai sair antes. Vai estar, inclusive, sendo beneficiado pelas saídas temporárias, vai poder passar o Dia das Mães, Dia dos Pais, quem sabe, fora da cadeia. Enquanto os pais, as mães que perderam os seus filhos pela ação desse monstro, lá no dia 5 de abril, que pulou o muro, que atingiu crianças, tirou a vida dessas crianças desse CI, dessa creche, a Rua dos Caçadores aqui em Blumenau, vou virar aqui então, esse, meu caro, vai continuar tendo esse benefício, mas esses pais, essas mães, né, essas mães não terão aí os seus filhos para comemorar junto com eles, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Natal, a Páscoa, tudo isso é benefício para quem tira a vida de pessoas, de anjos, como, por exemplo, como foi esse caso. Só que o Código Penal, não, tem detalhe, ele pode até ter mudanças, mas não vai valer para esse monstro, porque ele cometeu o crime antes das mudanças. Mas vamos lá, vamos adiantar o expediente aqui. Eu desafiei, repito, eu fiz o desafio de se algum deputado federal, algum senador da República Brasileira tinha ou tem feito algum movimento para começar a mudar esse Código Penal, para punir severamente e adequadamente monstros como esse. Que fez o que fez lá naquela manhã do dia 5 de abril, na Rua dos Caçadores, em Blumenau. Tirando a vida de crianças com 4, 5 e 7 anos de idade. Do nada, cometeu uma tragédia, uma barbárie. Ele fez uma barbárie. Que ainda continua achando que tinha que ter sido preso já antes. Teria sido por tudo que ele fez. Tentou contra a vida das pessoas, tirou a vida de um cachorro, que é crime. Maus tratos, tirou a vida do cachorro. E outras coisitas mais. Tinha que estar preso já. Se tivesse preso antes, não teria, quem sabe, cometido essa monstruosidade. Mas vamos lá. Este elemento, ele mesmo julgado, condenado, não será, se porventura mude o Código Penal, vamos lá, hipoteticamente, até o final deste ano 2023. Primeiro semestre de 2024. Até lá deve sair o julgamento dele. E aí, não vai ser, porque o crime, ele foi antes da mudança. Se ocorrer. Por isso que eu desafiei um deputado a se manifestar neste programa. São 513 deputados, 81 senadores
que compõem o parlamento brasileiro, envolvendo Brasília, capital federal. Então, vamos lá. Responsável para fazer acontecer nas leis mudanças necessárias, severas. E eu aqui nesse programa falei, eu desafio um deputado ou um senador que queira se manifestar para externar o que está de fato ocorrendo lá em Brasília, pós 5 de abril, Blumenau. Tem alguma alteração? A nossa produção conseguiu encontrar um dos deputados, porque agora é o seguinte, fala recesso é uma palavra muito bonita, para não falar que eles estão de férias. E eu dizia semana passada aqui, ou foi essa semana que eu falei? Foi essa. Falei o seguinte, olha, não podemos generalizar. Dizer que todos pararam as suas vidas parlamentares, os seus compromissos com a sociedade e estão aí viajando para o exterior, que eu acho que não é nada de errado, né? Dentro daquilo que a gente entende que eles podem fazer. Tem esse recesso no meio do ano, que são as férias coletivas dos deputados federais e dos senadores. E também dos deputados estaduais, porque Santa Catarina não foge à regra, né? Aqui em Santa Catarina, deputado estadual votou lá o negócio da universidade, votou o aumento deles mesmos, 50% de reajuste, 50% para deputado estadual, né? E depois, férias, recesso. Mas vamos lá. E um deputado resolveu aceitar o nosso convite para poder conversar com a gente ao vivo no programa, não aqui no estúdio, mas à distância. Hoje a possibilidade, ela existe mesmo, repito, no recesso parlamentar. Mas esse eu sei que trabalha. E não trabalha pouco não, é trabalhador. Eu já conheço de longa data. E aqui não é puxação de saco não. Eu digo assim, quando é verdade, tem que se falar. Quando não é, nem abre a boca. Mas esse aqui eu já conheço. É lá de Rio do Sul. Deixa eu trazer ele aqui. Está na tela comigo já? Deputado Jorge Guetem. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Prazer. Uma boa tarde para todos que nos assistem. É um prazer estar aí com um amigo, conversando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Alexandre. Bom, o senhor, de fato, como deputado eleito, né, suas próprias pernas, assumiu este ano. Já chegou a assumir quando é suplente, mas agora é seu mandato. Então, o que eu falo aqui, eu sou muito sincero, eu tenho certeza disso, que isso não foge à luta. Quando é, é. Quando não é, não vai inventar história. Ô, deputado, dos 513, quantos estão se mexendo para mudar o Código Penal em uma situação, por exemplo, como teve aqui em Blumenau, que esse monstro tirou a vida desses anjos aqui. Como é que está essa situação lá? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, as pessoas de Blumenau, as lideranças, a sociedade como um todo de Blumenau, e eu destaco principalmente o prefeito Mário, a secretária de Assistência Social, outras secretárias que estiveram envolvidas também, o Bruno e a Jaqueline, os pais das vítimas, né? 2 dos pais das vítimas, a Câmara de Vereadores de Blumenau, através do vereador Almir, que estiveram lá em Brasília, a um pedido meu e do prefeito Mário, estiveram lá em Brasília para nós sensibilizar as autoridades lá, para a gente criar um grupo de trabalho. Aí eu destaco também a participação da deputada Carol de Tone, né, para nós criar um grupo de trabalho para discutir mudanças nas leis, né, mais severas e outras necessidades que temos que mudar na legislação para evitar tragédias como essa. Depois da tragédia de Blumenau, infelizmente já tivemos mais uma tragédia em Cambé, então nós temos que ser céleres. Então eu sou muito grato também ao presidente Lira, ao partido, por ter implantado, então aceitado esse pedido nosso e implantado o grupo de trabalho. Me sinto muito honrado, muito orgulhoso de eu ser o escolhido presidente desse grupo de trabalho. Assim que nós retornar do recesso, Alexandre, nós vamos começar, então, a se debruçar em cima, fazendo audiências públicas, ouvindo a sociedade, as autoridades, para a gente criar um texto, um projeto de lei para mudar a legislação. Em vários sentidos nós temos que mudar. Eu penso que nós vamos chegar no final do trabalho dos 180 dias com um texto, com sugestões de mudanças no Código brasileiro, para que aconteça parecido com o que aconteceu depois da Boate Kiss,
que os eventos mudaram muito a forma de fazer eventos, né? Ficou mais seguro fazer eventos, tem uma legislação própria e atual para legislar sobre os eventos. E é isso que nós queremos fazer. E eu quero provocar, em homenagem, em tributo às vítimas, em homenagem aos pais, ao prefeito Mário, às autoridades que acreditaram que era possível, acreditaram quase no impossível, acreditaram que era possível nós criarmos esse grupo de trabalho. Eu quero tentar trazer a primeira audiência pública que nós vamos fazer, eu penso em fazer em Blumenau para nós ouvirmos, porque essas mudanças, quem vai nos orientar, nos sugerir, são vocês, Alexandre, você, a sociedade, os pais, o prefeito Mário, o secretário, os vereadores já entregaram para nós, eu entreguei para o presidente Lira, um compilado dos projetos de lei que tinha, como sugestão. A gente vai aproveitar esse material também, mas a gente vai se debruçar ouvindo a sociedade para nós, o mais rápido possível, mudarmos as leis para que monstros como esse, você bem colocou, Alexandre, monstros como esse não estejam vivendo na sociedade. Ou daqui um pouco volte ao nosso convívio, porque hoje a penalidade máxima é 30 anos. Isso é uma das causas que nós temos que mudar para crimes como esse. Mas eu penso que nós temos que trabalhar porque ele já não devia mais estar na sociedade. Ele já tinha dado demonstrações que não estava apto para viver na sociedade, né? Então, nós temos que mudar leis nesse sentido para sermos mais assertivos, para tentar minimizar e evitar tragédias monstruosas como essa, que marcou a vida de cada um e cada uma, né? Então, eu estou à disposição, por isso que eu trabalhei bastante, com a ajuda de todos os amigos, né? Para estar lá como deputado e para a gente mudar as políticas públicas, transformar leis, né, que sejam mais atualizadas, não só nesse sentido, mas em outros também. Isso dá um sentido e dá um significado para o nosso mandato, tá? Eu estou à disposição e nós vamos conversar muito sobre isso nos próximos meses. Pensando, né? Aqui com meus botões, se foi 2021 em Saudades, no oeste de Santa Catarina, que nós tivemos aquele doido também, doido não pode chamar de doido, é monstro, que entrou lá na creche lá e fez aquela barbárie também. E aí não mudaram nada de lá para cá, ou seja, aí veio a questão deste ano, em abril, onde 4 crianças perderam a vida, uma de 4, outra de 5 e 2 de 7 anos de idade. Né? E seriam mais, deputados, mas não fizeram nada. E aí, ou seja, precisou ter essa situação, porque vai servir de exemplo, inclusive, deputado Jorge Guetem, para que outros não tentem essa barbaridade. E para ser mais justo que dos fatos, transparente, tivemos alterações com relação à mídia digital, né? A questão que é fundamental para regulamentar mais e enrijecer mais. Mas o senhor crê que em 180 dias os trabalhos serão levados para um projeto de lei, concluídos, e nós teremos alteração no ano que vem no Código Penal? É possível, sim. A gente vai tentar envolver todos. Esse é um projeto que não pode ter dono, a gente não pode pensar em holofote, a gente tem que pensar em resultado, Alexandre. Então, é um projeto que a gente tem que envolver todos os parlamentares. O grupo de trabalho é importante quando tem um grupo de trabalho, porque por si só no grupo de trabalho já tem 10 partidos representados. São 10 parlamentares, 10 partidos representados. No Senado já está acontecendo alguma coisa. Então eu quero tentar já a gente ir conversando paralelamente com a comissão do Senado para que a gente já faça as coisas em conjuntos, porque depois de aprovar na Câmara, vai para o Senado e daí já é mais célere, já aprovar alguma coisa de comum acordo com o Senado. E aí, então, sem dúvida nenhuma, que os 513 deputados são solidários e vão estar, sim, também muito a favor do que nós apresentarmos. A gente vai conversar com todos os partidos lá, né, para a gente já apresentar um texto palatável, um texto possível de ser aprovado. Porque a vantagem do grupo de trabalho é isso, é que sai do grupo de trabalho o texto e já vai direto para o plenário. Então, a gente tem que trabalhar os bastidores, não passa nas comissões, trabalhar os bastidores para quando ir para o plenário já facilmente ser aprovado.
Da mesma forma, no Senado, a gente já trabalhar antes para que que o Senado já também se sinta representado, se sinta atendido, para quando ir para o plenário do Senado, seja facilmente aprovado. Eu sou muito otimista, não vejo muita dificuldade em ser aprovado, desde que a gente ouça e escute bem a sociedade e apresente um texto possível, um texto que dê de ser apresentado para a sociedade. Os parlamentares, o Congresso é muito a favor. O momento contribui para isso, né? Assim como contribuiu na época da Boate Kiss, contribui também agora nesse momento que a gente está de luto. A família vai ficar de luto talvez a vida toda, mas a sociedade como um todo está de luto, né? Então, eu creio que vai avançar sim, e quem sabe o ano que vem nós já temos mudanças no Código Penal, mudança nas leis. Nós temos que tratar também a questão das doenças mentais, né? Que as pessoas, a nossa sociedade está um tanto quanto doente mental também. Então, não é só no aspecto de segurança, não é só no Código Penal. Então, são várias pautas que nós temos que trabalhar para apresentar um texto que seja aprovado o mais rápido possível. E reforço, Alexandre, se deve à cidade de Blumenau, as mudanças que vão acontecer no Código Penal, as mudanças que vão acontecer para evitar novas tragédias, se deve, porque mesmo no luto, o Bruno, a Jaqueline, a tia, a parente da Jaqueline, mesmo no luto, a convite do prefeito Mário, foram para Brasília e lá para reivindicar, porque acreditaram que era possível evitar tragédias como essa. Então, eu sou muito grato, e se acontecer, que vai acontecer, é graças a essa doação, a essa dedicação dos pais e do prefeito Mário e das lideranças aí de Blumenau. Sabe, deputado, é uma pena que a sua assessoria não nos comunicou que o senhor ia estar aqui na última terça-feira na Câmara de Vereadores, porque eu queria o senhor pessoalmente com a gente aqui. Pessoalmente rende muito mais a reportagem, o senhor coloca eu vou aí, amigão, eu vou aí. Terça-feira eu fui, não era minha intenção, foi uma visita muito rápida, mas eu na sequência eu vou aí. Vou esperar o senhor aqui. Agora vou te falar uma coisa, deputado Jorge Guetem, vou falar, eu sei que o senhor não foge à luta, eu sempre falo isso, que é dos meus, ou seja, brabo e vai pra cima e não vai e não aceita. Você não é, vá pra vocês aqui, o deputado Jorge, às vezes eu já vi o Jorge Guetem em algum lugar. O cara que vai para Oktober, porque a empresa presta serviço lá na Oktober, ele vai junto com o pessoal pro chão de fábrica, eu digo pro chão de festa, catar os copinhos de chopp, coisas. Ele trabalha lá, ele trabalha na Oktoberfest. É incrível, as pessoas. Eu já falei, então isso é humilde, isso que é importante. Ele não vai deixar de ter agora deputado federal, parlamentar, vai continuar passando por aqui, se preciso for, vai catar, ajudar o pessoal a fazer a limpeza nos pavilhões. Mas deixa eu te falar uma coisa, deputado. Não dá para entender, com a lei que nós temos hoje, ultrapassadíssima do Código Penal, que, deputado, daqui a uns anos, esse cara vai ser julgado no ano que vem, ou talvez até esse ano, esse monstro que fez essa barbarie aqui em Blumenau, na creche, que daqui a pouco, deputado, ele vai ter direito a saidinha temporária. É Páscoa, é Natal, é Ano Novo, aliás, é Páscoa, é Natal, é Dia dos Pais, Dia das Mães, esse cara vai estar na rua, como foi a Suzana Richthofen, que ajudou a matar os pais e teve saidinha no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Isso é uma afronta à sociedade e tem juiz que diz que é a favor da saidinha. A saidinha, em alguns casos, como esses, não poderia ter. Como esses, não poderia jamais ter direito. Inclusive, tem que apodrecer na cadeia, deputado Jorge Guetem. Isso nos deixa indignado, Alexandre, nos deixa indignado, inconformado, impotente, né? A gente se sente impotente. Mas eu acho que monstro como esse aí não vai estar nas ruas, não. Nós vamos trabalhar arduamente, o parlamento, o Congresso como um todo vai trabalhar arduamente para que monstro como esse não volte para as ruas tão cedo. Volte para as ruas com todo respeito, num caixão, para ir para o velório. Não volte para as ruas para conviver conosco ou com oportunidade de cometer novos crimes. Vou lutar arduamente. Isso já, se eu encerrar o meu mandato, depois de a gente aprovar essas leis que vai surgir
para a gente aprovar, para tirar monstros como esse da rua, para mim já valeu o mandato. Eu posso voltar para casa que eu volto satisfeito. Deputado Jorge Guetem, obrigado pela participação, um grande abraço. Quero o senhor aqui ao vivo comigo, com novidades sobre essa mudança no Código Penal, para a gente poder prestar conta para a sociedade. Um abraço, obrigado pela participação e pelo prestígio de me atender, viu? Será um prazer. Obrigado, Alexandre. Tu sempre muito querido e muito gentil. Obrigado. E na Oktober vamos estar juntos trabalhando aí, Alexandre. Eu quero ver o senhor lá pegando os copinhos, dando a sua equipe no show de fábrica eu lá. vou pegar a primeira vez que a Oktober vai ter um deputado federal catando copo. Eu quero ver, hein? Vamos cobrar isso aí. Um abraço, obrigado pela participação aqui na NDTV Record TV. Um abraço.